louvo a Deus por você estar aqui, por ter vindo nesse dia chuvoso, friozinho, delicioso para estar em casa, mas você escolheu estar aqui, ouvindo essa palavra, adorando conosco. Que o Senhor ministre ao seu coração agora, que esse tempo que você tirou para aprender um pouco mais dos princípios, das verdades eternas, eles possam fazer efeito, e que agora esse tempo seja um tempo de edificação na sua vida. Amém? Não, eu vou precisar um pouquinho, mas depois, só um pouquinho, você vai me animando, tá bom? Vai me animando um pouquinho. Eu vou começar essa ministração falando de que não existe nada mais poderoso nessa vida do que uma ideia. Alguns autores, através da história, refletiram sobre isso, ideias. E eu vou citar alguns autores, independente, nós vivemos um tempo complicado, onde tudo o que se fala, a gente já leva para o espectro político. Eu não estou aqui para analisá-los de maneira política ou quem são, porque eu estou falando sobre a fala das ideias, amém? Eu começo com Platão, que disse assim: a ideia é como uma realidade superior. O mundo visível muda, mas as ideias permanecem. Aristóteles, em uma citação, disse: a ideia precisa tomar forma na realidade. Não basta pensar, é preciso ordenar, agir e construir. Santo Agostinho disse: uma ideia verdadeira transforma o coração quando encontra Deus como fonte de verdade. Olha que frase poderosa. Tomás d'Aquino diz para nós uma coisa, um filósofo, diz que a ideia ganha força quando une a fé, a razão e o propósito. Martinho Lutero, um dos homens da nossa reforma, disse: uma convicção pode confrontar sistemas inteiros. Uma ideia bíblica redescoberta pode reformar uma geração. Meu Deus, que interessante pensar nisso. Outros autores, sem o veio religioso, como Kant, diz que as ideias governam a forma como interpretamos o mundo. O pensamento molda a experiência. Hegel mostra que a história se move por ideias em conflito. Ideias não ficam paradas, elas produzem movimentos. Que interessante essas citações. Dostoiévski diz: uma ideia pode salvar ou destruir uma alma. A ideia mostra o perigo delas sem Deus, sem culpa e sem redenção. Irmãos, estou começando falando para você, citando esses homens, porque sejam eles cristãos, sejam eles ateus, como alguns que eu citei aqui, todos eles refletiram no poder que há em uma ideia. E Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, sabendo disso, propôs para nós ideias que transformam a nossa vida, ideias que têm o poder de mudar quem somos, ideias que não moldam só o nosso comportamento, mas moldam o nosso caráter, quem somos. Estas ideias de Jesus estavam expressas em todo o seu ministério, mas houve um momento em que ele parou todas as coisas e discursou sobre tais ideias do reino. Essas ideias marcam a nossa história, deveriam marcar a nossa vida e moldar o nosso comportamento. E a minha proposta para esse dia é refletir um pouco sobre essas ideias, contidas naquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Quantas vezes você já ouviu falar desse texto? Quantas vezes você já ouviu citar esse texto? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, porque o mestre de todas as ideias deixou aqui para nós um modelo perfeito de alguém que vive sobre o governo de Cristo. Uma visão das bem-aventuranças é o que nós vamos falar. Aqui eu estou lendo na NAA,
N-A-A. N-A-A. Diz assim o texto bíblico: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então Jesus passou a ensiná-los. Verso 2. Então Jesus passou a ensiná-los. Jesus disse, verso 3, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Novamente, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Irmãos, isso é espetacular. Porque é importante falar. Quando nós pensamos em Jesus Cristo e no seu ministério, nós lembramos costumeiramente dos milagres, da ressurreição dos mortos, os cegos enxergando, os paralíticos andando, os mortos ressuscitando, tudo isso, as multidões se aproximando para serem alimentadas. Mas é importante dizer que antes de Jesus transformar as situações, ele sempre se preocupou em transformar pessoas. Amém? Muito mais do que as situações inseridas, Deus, na pessoa de Jesus, estava preocupado em transformar pessoas. Ora, nós acabamos de cantar sobre uma situação em que uma mulher foi pega em flagrante adultério. E as pessoas a acusavam, querendo jogar pedras. E Jesus, mais do que mudar a situação, ele estava preocupado em transformar a vida dela. Jesus era o único que poderia pegar uma pedra na mão e tacar naquela mulher. Porque ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia fazê-lo. Mas mais do que uma situação, o Senhor Jesus estava preocupado com a vida dela. Jesus, sim, ele se preocupa com as situações, mas antes, ele veio transformar a mim e a você. Antes de mostrar o poder que ele poderia exercer no reino, ele revela os seus valores. Isso é importante, porque é exatamente isso que nós encontramos neste sermão. As chamadas bem-aventuranças. Veja, preste atenção que essa é uma questão técnica. O sermão da montanha não são só essas bem-aventuranças. Nós sabemos que o sermão da montanha, na sua Bíblia, está contida no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Todos esses capítulos eles fazem parte do ensino de Cristo. E Jesus ali ele vai colocar quais são os valores, quais são os princípios que ele declara serem princípios do reino. Mas esses primeiros são, na verdade, 8 bem-aventuranças, 8 palavras que ele dá, mostram o resumo de alguém que se submete à lei de Cristo. Olha que interessante, Jesus subiu a montanha. Imediatamente a gente lembra de Moisés subindo a montanha para receber as tábuas da lei. Jesus sobe a montanha para anunciar o reino. Não porque ele está substituindo a lei, mas porque ele está revelando algo maior, algo pelo qual se pode viver. O reino do céu chegou. Os valores são diferentes. As prioridades mudaram, sim. E as pessoas que pertencem ao reino também precisam ser diferentes. Deixa eu dizer para você algo importante. O evangelho não se molda a você. Os princípios da palavra nunca irão se moldar ao nosso coração e às nossas vontades. Os princípios da palavra moldam quem nós somos e nos transformam dia a dia em pessoas melhores. Este é o intuito do Sermão do Monte. A palavra aqui que Jesus usa, bem-aventurado, é uma palavra que é grega chamada makarios.
Essa palavra ela não está falando só feliz como uma sensação passageira de felicidade, um estado de euforia. Não se trata disso. Quando ele diz feliz, macários, aqueles que são os pobres em espírito, eles estão dizendo é muito mais do que isso. Não são emoções passageiras. Ele não está falando que feliz é aqueles que não enfrentam problemas. Ele não está falando de falta de sucesso. Ele está falando de pessoas que encontraram propósito na vida. Essa palavra Macários tem a ideia de completude. Você que é completo, mais do que feliz emocionalmente, é você que encontra prazer e uma vida de acordo com essas ideias. E é importante dizer e falar sobre essas coisas. Eu quero falar para você como eu pretendo fazer isso, porque eu estava pensando em casa, como fazer um sermão sem apenas falar só sobre bem-aventurados os pobres, o que é ser pobre. Eu quero tentar aprofundar a ideia com você sobre o sermão. Então, eu separei didaticamente para você ter um entendimento, camadas. Eu vou falar ao longo desses dias e eu vou dividir cada item deste sermão em camadas. Eu pretendo fazer uma camada histórica sobre o que é ser pobre, o que as pessoas que estavam sentadas ouviram, falaram, pensaram que Jesus falou, tá certo? Uma camada sobre este mesmo princípio avaliada com os princípios e valores do reino. Então, uma camada histórica, uma camada sobre valores do reino, uma camada cristológica que nos ensina a prática, que é mostrar como Jesus executou o ser pobre. Amém? E uma camada escatológica, porque todas as bem-aventuranças, elas falam, seja isso, porque depois você ganhará isso. Então, nós vamos estudar estes princípios do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, sobre estas camadas. E eu espero que você esteja atento em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é o que vai transformar a sua vida e a sua história. Amém? Então começo agora sobre o pobre de espírito ou pobre em espírito, na primeira camada dessa análise, e eu começo com a camada histórica. Bom, muito bem, o que o judeu que estava sentado naquela montanha pensou ou sentiu quando ele ouve de Jesus? Que o que era ideal era que eles fossem pobres de espírito ou pobres em espírito. Quando Jesus anuncia essa palavra, você tem que lembrar que os judeus, eles estavam vivendo um tempo de intensa expectativa. Eles esperavam o rei. Havia aqui 400 anos de silêncio. Não havia uma voz profética. Eles liam os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e todos eles falavam que um dia viria um Messias, que governaria, que libertaria o povo judeu da opressão daqueles que os oprimiam. Naquele momento era o reino de Roma que estava oprimindo. Alguém escolhido por Deus para livrar e restaurar a glória de Israel. Era o que o judeu esperava. E a expectativa sobre o Messias é, na verdade, o maior problema. Porque as pessoas possuíam uma visão específica de como seria o reino. Eles olhavam para o rei Davi e pensavam, ora, se o Messias vai ser tudo, se Davi foi tudo isso, no reinado de Davi foi o tempo em que o povo judeu mais conquistou, se expandiu territorialmente. Então, se eles tinham como parâmetro um rei Davi, o Messias seria muito mais do que isso. Israel estava ali sob um domínio romano e as pessoas esperavam
uma libertação nacional, uma vitória sobre os problemas, sobre a política, restaurando o poder da cidade. Eles aguardavam um rei forte, um libertador, irmãos. Alguém que poderia conquistar. É impressionante como o Senhor frustra as pessoas. O Deus que nos frustra. O Deus que frustra sonhos. Porque diante de uma expectativa tão grandiosa dessa, as pessoas ali vendo Jesus curando enfermos, restaurando vista aos cegos, fazendo multiplicar pão. As pessoas pensaram assim: esse é o cara. Quando ele abre a sua boca, a primeira coisa que ele diz é: você quer fazer parte do meu grupo? Você quer fazer parte desse reino? Muito bem, então você precisa ser um pobre de espírito. Você imagina, meu irmão, nesta primeira camada histórica, o que foi ouvir estas coisas? Foi completamente oposto ao que se esperava. Foi completamente oposto. Muitas vezes a gente se surpreende com as coisas, porque muitas vezes o que nós estamos esperando de Deus é o oposto daquilo. Aquilo que o Senhor nos dá é o oposto daquilo que esperamos. Glória a Deus por isso. Porque na verdade o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor sabe daquilo que eu e você precisamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entregou a sua vida a Cristo e colocou a sua vida sob o controle dEle, nada do que acontece com você é por acaso. Nós não cremos em uma ocasionalidade qualquer. Não cremos que o Senhor está jogando dados conosco. Cremos que nós temos as nossas responsabilidades e nossas escolhas. Sim! Mas o Senhor está comigo, está contigo, dando o melhor e dando o que você precisa. Se você perder isso de vista, você vai ficar como estes homens que ouviram uma ideia mirabolante, completamente oposta daquilo que eles esperavam. Ora, como um habitante de um reino que poderia e deveria marcar pela conquista, poderia ser constituído de pessoas pobres de espírito. Essa palavra, pobre de espírito, os salmos estão cheios dessas linguagens. O pobre de espírito, ele aparece muitas vezes como alguém que está clamando ao Senhor. Senhor, eu não tenho outro Deus, eu estou precisando. Veja que esta pobreza não está ligada ao fator econômico. O Senhor aqui não está falando que bem-aventurados são aqueles que não têm dinheiro. Nós vamos falar disso. Essa palavra está falando que nós somos necessitados, que a nossa espiritualidade não é suficiente para alcançar a Deus. Por isso, meu irmão, ao ouvir essa palavra pobre, muitos daqueles judeus lembrariam imediatamente daqueles que são aflitos, dos humildes, daqueles que são sem suficiência, são dependentes. E o Senhor está fazendo questão de falar. Esse choque, essa palavra que vai contra o que se espera, deu àquela multidão uma forma de olhar Jesus diferente. Eu e você, meu irmão, às vezes esperamos ouvir de Deus: bem-aventurados os valentes, bem-aventurados os fiéis, olha, eu sou fiel, bem-aventurados os zelosos, bem-aventurados aqueles que defendem Israel a todo custo, bem-aventurado aquele que vota no fulano, bem-aventurado aquele que vota no ciclano. Você esperaria ouvir isso? O Senhor vem a você hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Senhor, na sua declaração, não exalta a força humana, não exalta a sua influência, Ele exalta não a sua reputação, Ele não exalta a sua atitude mediante ao que as pessoas veem.
Ele exalta aqueles que são necessitados. Ora, se então havia um choque nesta primeira camada histórica, o que é então a camada do reino? Porque se eu estou argumentando com você que a camada histórica, o judeu esperava ouvir outra coisa, o que se faz necessário é uma explicação agora sobre o que Jesus queria falar então. Qual é a camada do reino que o Senhor está falando como pobreza? A pobreza aqui é a porta de entrada, porque ela indica dependência. A pobreza de espírito indica dependência de Deus. Hoje, na nossa sociedade atual, pobreza de espírito é um termo pejorativo. As pessoas dizem, não liga para ele não, esse é um pobre de espírito. A gente usa essa expressão, ou vê pessoas usando essa expressão, para se referir a pessoas que não têm empatia, que não têm consideração pela dor do outro. As pessoas, quando as pessoas dizem, tem mesmo é que morrer, ou tem mesmo é que fazer, as pessoas dizem isso, e aquelas que ouvem pensam assim, está aí um pobre de espírito. Pobreza de espírito nada tem a ver em Jesus sobre falta de empatia com o outro. O que Jesus está falando ao dizer que bem-aventurados, macários, completos serão aqueles que são pobres de espírito, ele está dizendo que esta é a porta de entrada para o reino. Sabe o que é o conceito? É o valor da dependência. O pobre de espírito é aquele que depende do Senhor e do Espírito. No reino humano, os fortes prosperam. Os influentes, eles avançam. Os capazes conquistam espaços. Os autossuficientes são admirados. Mas o reino de Deus, em sua primeira característica, exalta, não é a força, ou quanto você é capaz, o quanto eu sou capaz. Não é o quanto você é influente, não é quantos seguidores você tem. O primeiro ponto que ele exalta é a pobreza, é a dependência. Insisto, nada tem a ver com condição econômica. Amém, irmãos? Você está me compreendendo? Isso fala da dependência. Pobre de espírito é aquele que reconhece que sem o Senhor ele não pode nada. Isso vai em contraposição à nossa sociedade atual, irmãos. Em nome de Jesus, abre os ouvidos para ouvir o que eu tenho para dizer para você. Nós vivemos em uma sociedade que os valores que estão postos na palavra, eles são sempre diminuídos em relação ao que eu penso sobre algo. Pouco importa o que a Bíblia tem falado, irmão. Mas se eu penso assim, Já ouviu aquela expressão? Vamos lá. É assim, é assim. A pessoa fala assim, se eu estou falando é porque é. As pessoas estão assim. Pouco importa os valores do reino. Pouco importa o que o Senhor está apontando para mim e para você agora. É que a pobreza de espírito, a sua dependência do que Ele é, precisa ser a primeira coisa. Eu preciso ser assim, nós precisamos ser assim, porque este valor é a dependência única, exclusivamente dEle. Se a sua dependência emocional não estiver focada no que Ele é, ou no que Ele pode fazer, eu digo a você, em um momento você se frustrará. Se o seu prazer, se o seu contentamento, se a sua alegria, se a sua vida não está completamente na dependência do Senhor, em algum momento você se frustrará. Nesta vida ministerial, quanto eu tenho visto disso? Pessoas que colocam o seu prazer, o seu contentamento em relacionamentos. Pessoas que colocam o seu prazer, o seu contentamento no trabalho.
então elas são os melhores profissionais, tudo. Ou então o seu contentamento na sua família, e isso é uma bênção. O seu contentamento em um projeto, seu contentamento... Veja, irmãos, nós precisamos de tudo isso. Trabalho, projeto, família. Mas a sua vida precisa estar pautada no Senhor, amém? Porque o primeiro valor do reino é a dependência. Ninguém terá fome e sede de justiça, que são os próximos. Ninguém terá necessidade de chorar, bem-aventurados os que choram. Ninguém será misericordioso se não entende que é a dependência o primeiro lugar. Essa é a primeira pedra do valor do reino. Deus não governa pessoas que não reconhecem nele a sua necessidade. Amém, irmãos? Isso é importante. Essa expressão pobre, insisto, ela não descreve alguém sem valor. Não está falando alguém derrotado, não alguém sem autoestima, não é disso. Não é alguém que sabe que não possui recursos. Está falando de alguém que entende que não consegue sustentar a vida pela própria força. Você entende isso? Você se vê como um pobre de espírito, alguém que precisa do Senhor. Porque o orgulhoso no espírito diz, eu consigo. O orgulhoso no espírito diz, eu posso, eu sou, eu dou conta. O pobre de espírito diz, eu só consigo se for aos pés da cruz. Irmãos, que difícil é. Sabe, o reino de Deus não é recebido por mérito. O orgulhoso pensa que faz coisas para receber o Senhor. O pobre de espírito reconhece nele a sua dependência e se alinha com aquilo que espera o Senhor. Você é um pobre de espírito, meu irmão? Pense nisso, porque esse primeiro momento, o Senhor está falando isso a nós. Veja, Jesus não está prometendo o reino aos mais preparados. Ele não promete aos mais inteligentes, aos mais disciplinados. Ele promete àquele que entende a sua dependência. Ninguém entra no reino, meu irmão, porque merece. Ninguém entra no reino porque alcançou um determinado nível de espiritualidade. Ninguém entra no reino porque acumulou créditos diante de Deus. O reino começa com a dependência e o alinhamento à vontade do Senhor. É assim que o Senhor nos enxerga e é assim que o Senhor espera. Antes de falar sobre o que Deus quer que nós façamos, Jesus fala sobre aquilo que nós precisamos nos tornar. Antes de falar das virtudes, o Senhor fala sobre as nossas necessidades. Antes de falar de crescimento, Ele fala da dependência. A dependência é a porta de entrada para o reino de Deus. Você entende isso? Amém? Então nós vimos a camada histórica, vimos a camada do reino, a camada profética, os valores do reino. Agora vamos olhar como Cristo mostrou em sua vida prática que ele foi um pobre de espírito. Como Jesus, porque Jesus não apenas ensinou, nenhuma bem-aventurança foi um ensino vazio. Hoje nós vivemos dias em que tudo aquilo que ensinamos, poucos de nós praticam. Nós devemos ensinar aquilo que praticamos. Isso é um princípio da autoridade. Você ensina o teu filho a ir para a igreja, não mandando ele para a igreja, é vindo com ele, amém? Você ensina o teu filho a não roubar, não roubando, amém? Você ensina aqueles que estão ao seu lado, porque o exemplo é a principal fonte do ensino.
evidente que você não precisa se envolver com vícios para falar assim, não, vou ensinar ele nunca a usar droga, preciso usar uma droga para ensinar. Você não precisa disso, amém? Eu estou falando que uma vida pautada na palavra, com os princípios, ela é o suficiente para dar autoridade. Jesus Cristo fez isso. Ele mostrou. Ele não apenas ensinou, ele viveu. Quando nós pensamos em Jesus, às vezes a gente lembra do Filho de Deus, às vezes a gente vê o Criador de todas as coisas. É aquele por meio de qual tudo foi feito. Lembra do texto de João 1:1? Que diz, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito, a continuação desse texto vai dizer, nada do que foi feito se faria sem a presença do verbo. Essa é a imagem que Jesus, mas o texto diz para nós, ele se despiu, ele se humilhou, ele desfez, abriu mão. A pobreza, a dependência de Jesus está refletida na sua vida. Ele nasce numa manjedoura, irmãos. Ele cresce numa família simples. Ele reconhece a dependência do seu pai o tempo inteiro. Ele não lança mão de seus atributos ou de quem ele era. Quando Satanás diz assim, se você é mesmo filho de Deus, a pobreza de espírito de Cristo não se reflete na sua pobreza terrena, mas na dependência do céu. Porque quando ele foi tentado a dizer, se você é mesmo filho de Deus, transforme estas pedras em pães, ou lança-te daqui. O Senhor Jesus mostrou para nós que ele não precisava arrogar para si o poder, ele era dependente de um Deus todo-poderoso. A pobreza de espírito, também evidenciada na sua maneira simples de viver, em Mateus 8:20. Em Mateus 8:20, Jesus, a um dos seguidores, a um desses homens que estão pedindo para segui-lo, ele diz, olha, eu digo a vocês, as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não, isso não fala de uma pobreza terrena, isso fala de dependência. Amém? Isso fala, eu dependo do Senhor, eu dependo dEle. Jesus escolheu viver seguro naquilo que o Senhor podia sustentá-lo. Pobreza de espírito é alguém que entende de quem vem o nosso sustento e não se aflige. Amém, meus irmãos? O Senhor espera de nós. É assim que Ele agiu. Jesus nunca agiu de maneira independente do Pai. Nessa camada cristológica que eu estou, eu posso ler com você João 5,19. João 5,19 diz, em verdade eu digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Irmãos, olha a pobreza de espírito aí, a dependência, nada o Filho pode fazer, senão aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também fará. Ele não está limitado à falta de poder, ele está revelando a sua postura, mesmo possuindo toda a glória, mesmo possuindo toda a possibilidade. Jesus escolhe, eu nada vou fazer se não for com o meu Pai. No Getsemane, Jesus mostra o retrato da dependência diante do sofrimento. Jesus não impõe a sua própria vontade. Mateus 26:39. Irmãos, Mateus 26:39, Jesus não impõe. Prostrou sobre o rosto, orando. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim. Pobreza de espírito não é fraqueza, é confiança. É abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, para fazer
aquilo que o Senhor espera de mim. Você está pronto para ser um pobre de espírito, irmão? Não é fácil. Não é fácil. Porque o que essa pobreza cristológica produz em nós? Esse é o desafio. Nós admiramos a dependência de Cristo. Mas, frequentemente, meu querido irmão, nós construímos a nossa vida com base na nossa autossuficiência. Nós gostamos de ter as respostas, nós gostamos de controlar a situação, sentir que estamos no comando, acreditar que nós damos conta de tudo sozinhos. Esse sentimento colocado em nossas mãos nos acalma. Nos acalma. Esses dias eu estava em casa e uma situação aconteceu dentro da nossa família ali de casa e eu lembrei de uma das vezes que eu não tive controle, quando o Gustavo caiu e quebrou a cabeça. Ele é meio assim, porque caiu, quebrou a cabeça. É brincadeira. Menino bonzinho. Eu estava sentado no sofá, assistindo televisão. Aí ele teve uma ideia genial de correr atrás do sofá e de pular a minha cabeça e cair no chão. Nessa ideia genial que ele teve, ele pulou a minha cabeça e foi muito rápido. Eu estava assistindo, nem lembro que eu estava assistindo. Na hora que ele pulou a minha cabeça, ele tropeçou na minha cabeça. E aí ele caiu de cabeça no chão. Eu brinco que o barulho que ouviu foi um coco quebrando, foi clac. Não foi aquele tum que bate. E a dependência do Espírito, como nunca eu fui ministrado ali. Porque a gente ficou na hora assustado, eu e a Mariana em casa, irmão. Aí esse menino levanta chorando, não dá 30 segundos, ele começa a vomitar. Aí eu cato o carro, a gente morava em Piraju, eu cato o carro, eu vou abastecer porque eu vou para Lins. A gente tinha um hospital um pouco mais estruturado em Lins, eu vou para Lins. Na hora que eu estou em Lins, no carro, perdão, eu vejo o meu menino fazer assim, ó, começando a desmaiar. Irmãos, que sensação terrível, que sensação terrível. Falta de controle, dependência. Eu gritava, eu falava assim, Jesus, salva o meu filho. Eu gritava no carro, clamam Jesus. Nós levamos ele para o hospital ali em Pirajuí mesmo. A mão do Senhor protegeu a vida do Gustavo. Ele quebrou a cabeça, virou edema, fez tudo. Aí o médico falou assim, ó, qual que era o... Quem é que conheceu o Gustavo Piquitiquinho assim? Ó? Alguém conheceu aqui? Vocês lembram que ele gostava de quebrar as coisas? Eu tenho um trauma, meu irmão, é um trauma, de verdade, eu tenho um trauma. Você está ligado àqueles patinhos de vidro? Aquilo lá, eu tenho um trauma, eu não posso ver aquilo, porque o Gustavo ia na casa, ele quebrava todos os patinhos de vidro que tinha, ele tem um pescocinho fininho, eu não posso ver aqueles patinhos de vidro que eu falo assim, ai Gustavo, tira isso daí porque o Gustavo vai quebrar. Eu vi ali a mão do Senhor. Aí o médico falou para ele assim, qual era o tratamento? Sabe qual? Olha, ele não pode mais cair. Ele não pode cair. Aí a gente ficava andando, protegendo esse menino. Você já experimentou a sensação de depender do Senhor? Já, né? Seja com essa situação de saúde. Depender do Senhor, meu irmão, é quando a nossa própria força ou todos os recursos que nós temos não pode fazer nada. E Jesus diz, feliz você vai ser quando entrar neste lugar. A marca do discípulo dele não é a autoconfiança. A marca do discípulo de Cristo é a confiança em Jesus e no que Ele pode fazer. Essa sociedade admira quem diz, eu consigo, eu faço. O reino admira quem diz, sem Ele eu não posso. A nossa sociedade celebra a independência. O reino celebra a dependência do Deus Todo-Poderoso.
O nosso tempo exalta a própria força. O reino de Deus exalta a submissão e a dependência dele. Por isso, meu querido irmão, essa é a primeira bem-aventurança. E ela nos convida a uma decisão hoje. Eu posso trocar a confiança em mim mesmo pela confiança no Senhor? Pensa nisso. Se você está pronto para isso. Porque o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui: bem-aventurados aqueles que dependem única e exclusivamente de mim. Que são pobres, que entendem que eu sou o Deus suficiente para ele. É muito rico o Sermão do Monte. É muito rico. Na literatura há livros e mais livros de estudo. Eu estou tentando aqui não fazer um estudo muito enfadonho com você, analisando cada sermão por camadas. Eu falei sobre a camada histórica, falei sobre a camada do reino, falei sobre a camada cristológica e aplicada a nós. E eu quero concluir com uma camada escatológica da pobreza de espírito. Porque todos as bem-aventuranças, se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 5, você vai ver que todas as bem-aventuranças têm uma recompensa. Olha lá a bem-aventurança, abre no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericórdios, porque alcançarão misericórdia. Misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nesta camada escatológica, existe uma recompensa. A vida com Cristo, a gente fala assim, não, nós não estamos de olho na vida, na recompensa. Mas a vida com Cristo, ela é uma vida de esperança em algo maior. Agora eu quero chamar a tua atenção para um fato interessante. A primeira e a última bem-aventurança são diferentes em todas as recompensas. Porque, olha o verso 3, diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... Qual é o verbo da frase, meu irmão? Não, aqui é o verbo de ligação aí. Quem é o verbo da frase? Não, vocês não faltaram na aula de português. Qual é o verbo dessa frase, irmão? É. Verbo ser. No presente do indicativo. Deles é o reino de Deus. Olha que interessante, se você for avançando os outros, todos os verbos, eles estão no futuro. Vai no 4. Porque serão. Próximo. Herdarão. Próximo. Serão saciados. Próximo. Porque alcançarão misericórdia. Próximo. Verão. E o último. Não. Serão chamados. E o último. Sabe, isso é um negócio muito interessante. Porque Jesus está falando do primeiro bem-aventurança e a última bem-aventurança, que o reino já chegou, já é para você. Deles é o reino dos céus. Ele começa falando no verso 3, deles é o reino do céu, aquele que chora, e aqueles que são perseguidos, dele é o reino do céu. O reino já pertence aos pobres de espírito. Aqueles que reconheceram a sua necessidade, já foram alcançados. Sim, nós vivemos um tempo em que já e ainda não. Nós já recebemos a salvação,
mas ainda esperamos a obra completa. Mas nós já temos a habilitação. A dívida que era contra nós já foi paga. O Espírito vive em você. E se você é um homem, uma mulher pobre de espírito, que reconhece a sua dependência, que colocou fim à sua autossuficiência, você já é um habitante do reino dos céus. Eu e você precisamos dar fim à nossa autossuficiência. Porque desde o começo, desde Gênesis, a humanidade está tentando. Foi assim no Éden, quando o homem tentou por si só. Foi assim em Babel. Foi assim ao longo da história. Mas eu e você precisamos entender que a nossa dependência está em Jesus. O pecado nos empurra para a autossuficiência. Mas a história mostra que toda autossuficiência será excluída do reino. Eu e você precisamos, porque um dia, meu querido, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus, Ele é o pobre de espírito que nos deu acesso a esse reino. Você crê nisso? Amém? O Senhor espera. Resumo tudo agora, em nome de Jesus. Se você dormiu agora à tarde, faz assim agora. Se você dormiu até agora, agora é a hora que eu vou resumir tudo. Bem didático para você, para que você entenda o que nós falamos. Primeiro, falamos que o governo do céu, ele é mais do que uma ideia. Ele é um princípio posto na nossa vida e que se manifesta com ações práticas. Este princípio foi dado a nós por meio das bem-aventuranças, Macário, mais do que feliz. E nós olhamos a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. E nós analisamos essa primeira bem-aventurança, primeiro, numa camada histórica, onde o judeu que ouviu o que ele entendeu dessa palavra, ele tinha uma outra expectativa, e isso foi um choque para ele na época. Falamos da camada do reino profética, do que significa isso para um seguidor de Cristo, o que é ser pobre de espírito, que o reino não é conquistado à força, não é recebido por mérito, não pertence àqueles que são autossuficientes. A porta de entrada do reino é a dependência. Falamos numa camada cristológica e formativa que mostra que Jesus foi o primeiro e suficiente pobre de espírito. Ele mostrou que ele dependia de Deus, que ele não tinha a suficiência em si e que nada que ele podia fazer, faria sem Deus. E falamos da camada escatológica, porque o reino dos céus já pertence, ele já é daqueles que são pobres de espírito. Hoje nós vivemos pela fé, dependendo da graça dele. E sim, os pobres em espírito recebem o reino agora. Um dia nós veremos plenamente, mas já recebemos o reino de Deus. A primeira bem-aventurança, meu querido irmão, nos ensina que a jornada do reino, ela não começa com aquilo que nós podemos oferecer para Deus. Não se trata do que você pode oferecer, mas se trata do reconhecimento daquilo que eu e você desesperadamente precisamos receber dele. Sermos pobres de espírito, alguém que vive não por aquilo que mantém em autossuficiência, mas por aquilo que reconhece ser um dependente do Senhor. Você é um pobre de espírito, meu querido irmão. Que nós possamos caminhar em direção a isso. Que nós possamos caminhar em direção a isso. Porque eu vou dizer aos irmãos,
chamar o grupo de louvor, os diáconos vão distribuir a ceia agora. Eu vou dizer aos irmãos, a ceia que tomamos agora é a ceia que reconhece a pobreza que nós temos, a dependência. Deixa eu dizer para você, meu irmão, talvez o seu coração esteja escondendo um coração orgulhoso. E você até hoje, preste atenção, não se ocupe com a movimentação. E até hoje você esteja dizendo assim: eu me orgulho da minha independência. Nunca dependi de ninguém. Tive uma infância difícil, uma infância dura, e sempre batalhei pelas coisas que eu tive. Isso é muito louvável, tá bem? Isso é louvável. Glória a Deus porque você sempre batalhou. Mas cuidado, para que essa sua independência não se torne uma independência em relação ao Senhor. Porque é assim, sem perceber, nós transferimos a nossa independência da vida para uma independência do Deus Todo-Poderoso. Que você receba hoje do Senhor uma palavra do Espírito que diga assim: meu filho, dependa de mim. Não se assuste com as coisas que estão aí. É simples, meu irmão? Não, não é simples não. As projeções são péssimas. Se você acompanha um pouco de economia, sabe o caos que nós estamos vivendo nesse país. Sabe que o governo que assumir, só Jesus, demorar anos. Sabe as dificuldades que nós estamos vivendo. E eu não estou falando de política agora. Estou falando de uma coisa aqui: as projeções para o futuro não são nada animadoras. As projeções do futuro não são nada animadoras. Mas deixa eu te dizer, meu querido, você não precisa pautar a sua vida. Se você for um pobre de espírito, dizer agora: Senhor, eu dependo do Senhor. Sabe o que eu e você precisamos agora? Em nome de Jesus, pedir perdão para Deus. Eu e você precisamos pedir perdão pela nossa autossuficiência. Nós estamos acostumados, porque lá na tua casa as coisas dependem de você, na tua vida, na tua empresa, e tudo vai dependendo de você. E a gente chega num lugar que a gente se acostuma a isso, e a gente leva isso para a nossa relação com Deus. Como se você pudesse controlar o que Deus vai fazer com você. Você precisa se colocar hoje num lugar, sabe, meu filho? Sabe, minha filha? Depender é perder o controle. É ver que tudo que você pensa está nas suas mãos. Eles podem esfarelar amanhã. E você vai dizer como Paulo: eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa semana nós estávamos na nossa reunião de pastores, e tem um pastor amigo nosso, tão precioso. Ele foi ao nosso meio pedir oração. Tem tido uma doença e ele está perdendo a mobilidade das pernas, afetando o cérebro dele. Ele vai nos lugares, abre o carro e não lembra mais porque ele está lá. E aquele pastor estava tão fragilizado. Nós impomos as mãos. Sabe, meu irmão, depender do Senhor é quando a notícia ruim chega. É quando você não pode fazer mais nada. É quando tudo foge do seu controle. É quando você diz como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
esse princípio, este primeiro princípio, esta primeira bem-aventurança, ensina para mim e para você que depender dele é tudo que nós precisamos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a tua igreja hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Jesus.